Louvado seja Deus, nesta oportunidade, o canal Rascunho Teológico. Eu, pastor Edivaldo Pereira, estaremos dando continuidade à nossa série de cultura bíblica, não é? Já é o terceiro vídeo sobre cultura bíblica. Nós temos ainda, depois desse, mais um vídeo para concluir o assunto, até porque não fica muito exausto. Caso os seguidores ou irmãos que entrarem aí, pessoas que entrarem para fazer as perguntas, eu estarei respondendo, ok? Você já pode entrar, já se é pela primeira vez, já pode se inscrever no nosso canal, já dá o seu like, deixa o seu joinha, ative os sininhos para receber a notificação. Se você já é inscrito, já pode dar o seu like, faça os seus comentários, fique à vontade. Então, o canal Rascunho Teológico, trazendo para você uma síntese, uma série de cultura bíblica. Glória a Jesus. Nós estaremos nessa oportunidade dando sequência sobre aquele assunto que deixamos sobre os estrangeiros, não é? E estaremos comentando sobre essa demanda, né, que era a questão das famílias, né? Hospitalidade, etc. E etc e tal. Então vamos dar continuidade aqui, né, o aspecto da família sobre na questão dos escravos e etc e tal. Ok? Vamos lá. Nessa questão que nós deixamos, não é? Nós vamos então falar sobre aqui a questão, como era a questão do peregrino no Antigo Testamento. Nós podemos verificar isso em Levítico capítulo 17, verso de número 8 a 13 e Números capítulo 15, versículo de número 13, ok? Então, essas leis que era estabelecida aos hebreus, né, ela era uma lei proposta, né, para o judeu e para o peregrino e estrangeiro, ok? Os hebreus deveriam ter cuidado especial com os forasteiros e peregrinos. E Deus sempre lembrava aos filhos de Israel e aos filhos que eles também foram pobres e peregrinos nas terras estranhas, né? Era isso que Deus estava dizendo. Foi isso que nós concluímos. Quanto aos pobres, como é que era isso? Os pobres eram protegidos pela lei de Moisés, né? E nós vamos ver que a cada 7 anos os pobres tinham suas dívidas perdoadas para que pudessem recomeçar a vida outra vez, né? Também podemos ver que os israelitas se tornassem escravos. Onde é que está escrito isso, pastor, que o senhor falou que as dívidas eram perdoadas? Está escrito no capítulo 15, versículo de 1 a 4 de Deuteronômio, ok? Bem como podemos aí observar que quando os israelitas se tornassem escravos, por alguma circunstância, no 7º ano ele devia ser alforriado, devia ser indenizado, né? Capítulo 15, versículo de número 12 a 18, né, de Deuteronômio. Então era a providência social daqueles dias que estabelecida por Deus. Se alguém emprestasse dinheiro a um pobre judeu necessitado, não podia exigir juro dele, né? Não podia exigir juros, né? Poderia fazê-los para que não eram judeus, mas para os judeus não, conforme escrito está no capítulo 22, versículo 25 do livro de Êxodo, né? Então era o tratamento dos pobres, dos órfãos, da viúva, que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. E quanto aos escravos, os escravos também mereciam uma atenção especial daqueles que servia ao Senhor, né? E para o povo de Israel era totalmente tinha que fazer esse adendo aí. Então é difícil entender a situação dos escravos no tempo bíblico, no tempo do Império, até o meado do século XIX. Por várias gerações eles cresceram sobre o signo de liberdade, sem experimentar a escravidão total. Já imaginou isso acontecesse hoje? Não é? Então, antigamente, todas as sociedades sobreviviam com a prática iníqua da escravidão.
era natural na cultura antiga que os vencidos se tornassem escravos dos vencedores. Isso pode ser visto aí na história antiga e também na historicidade bíblica. Então, dificilmente a mente, nós conseguiríamos hoje conceber isso, né? Então, graças a Deus que fomos alforriados e não temos mais essa escravidão. Com respeito ao pecado, que nos escravizou por muito tempo, mas graças a Deus nós podemos cantar hoje: nós resgatados fomos porque nos quis salvar, em Cristo livres somos para nunca mais pecar, em Cristo livres somos para nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos para nunca mais pecar. Então poderíamos cantar isso hoje, está cantando sempre. Então, escravos comprados por dinheiro, por exemplo, que se submetesse ao ritual da circuncisão, poderia comer Páscoa com os hebreus, né? No capítulo 12, versículo 44, isso quer dizer, ele já se convertia à religião, visto que eles circuncidavam, né? E se um escravo levasse uma surra e perdesse um olho e ficasse severamente ferido, devia também ser alforriado. É um negócio meio discrepante, porque depois de estrupiar o cidadão todinho, liberar ele, já tinha acabado com a vida dele, um cabas cego todo, como diz o Nordeste brasileiro, todo estrompado, né? É complicado. Isso está escrito no capítulo 21, versículo 26 a 27 de Êxodo. Também se houvesse punição para o senhor que matasse um escravo, havia punição. Então não podia matar o cidadão. Capítulo 21, versículo 20 de Êxodo. Então, caso o escravo sobrevivesse por alguns dias, seu dono não seria punido, né? Um judeu que empobreciesse, ficasse pobre, poderia servir como escravo apenas durante 6 anos. No 7º ano ele tinha que ser alforriado. Então, se um judeu fosse escravo de próprio judeu, só por 6 anos. Ok? No capítulo 21, versículo 2. Também, uma escrava hebreia que fosse vendida por seu pai, né, a escravidão, isso só poderia acontecer quando a dívida do pai era muito grande, né? Outro sim, no caso de se casar com o filho do seu senhor, a escrava deveria ser tratada como filha, né? Conforme está escrito no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 9. E assim era a vida dos escravos. O escravo fugitivo, por exemplo, que fugisse noutra casa, não podia ser devolvido ao seu senhor. Não entregará ao teu senhor o escravo tendo fugido dele, e se acolher a ti. Então, se o cabo fugisse fosse para outro senhor, não devia devolver, conforme está escrito no capítulo 23, versículo número 15. Então, os hebreus deveriam sempre lembrar que foi escravo na terra do Egito, por isso o seu dever era tratar bem os escravos que estavam sob o seu domínio, não era para tratar mal. Capítulo de número 24, verso 18 e 22. Então, Israel mantinha um tráfico de escravos de outras nações, escravos vendidos de outros povos não tinham a mesma garantia de que podia ser algum dia liberto novamente, como eram os escravos hebreus, né? Então a Bíblia vai tratar desse caso de uma menina que foi aprisionada e levada a escrava para a Síria, de onde ela servia na casa do comandante Naamã. Essa menina é anônima. Nós vamos encontrar isso no capítulo 5, versículo 20, capítulo 5, versículo 2 a 4, no caso. Mas os judeus também faziam escravos de outras nações, como o texto no capítulo 31, versículo 11 e 12 de Números, né? Não apenas os despojos de guerra foram trazidos a Moisés e Arão, mas também os prisioneiros, tanto de homem como de mulheres, né? Então, é assim que está escrito. No quesito a marcação dos escravos, os escravos hebreus nos primeiros 6 anos não podia ser marcado. Se fosse hebreu para hebreu, não podia ser marcado. Ou ter a orelha furada, apenas se quisesse, a partir do 7º ano. Nesse caso, o hebreu era levado aos anciões da cidade. Na presença destes, a orelha era furada como a sovela
como a chuvela, conforme está escrito em Êxodo capítulo 21, versículo 6 e Deuteronômio 5, 17, 15, 17, aliás. Então, em outras formas de se marcar escravo eram tatuagem no corpo, entendeu? Observe que tatuagem é um problema. Marcou, tornou-se escravo, entendeu? Então, Ezequiel 9:4. 500 anos antes de Cristo, os escravos do povo de Israel eram marcados com o nome do seu senhor e gravado no pulso. Durante a Segunda Guerra, os judeus também marcados pelos nazistas alemães com tatuagem no corpo, com os que identificavam como judeu, né? Então, hoje, essa questão de tatuagem aí é sempre questionada nas igrejas e tal. Eu não aprovo. Cristão, se já é crente, se tiver vir para a igreja sendo tatuado, tudo bem, tranquilo. Mas crente fazendo tatuagem, na minha visão, é um problema. Não quero ser aqui dogmático, não é isso. Eu quero tratando dentro da razão e do que a Bíblia me aponta. Em Israel, ainda o escravo Israel, como é que era? Em Israel, o escravo hebreu, ele poderia ajudar a juntar riqueza e até comprar terra. Ele poderia ser registrado por alguns parentes mais ricos, conforme Levítico capítulo 25, versículo 49. Isso é tão verdade que os escravos que acompanhavam Saul afirmou possuir um ciclo de prata. Né? Ziba, um escravo de Saul, também possuía 20 escravos, né? Conforme vamos estar registrado isso no capítulo 9, versículo 8 de 1 Samuel e 2 Samuel, capítulo 9, verso 10. Entendeu? Então, como a escravatura no Novo Testamento, como é que era isso? Nos dias dos apóstolos, a escravidão fazia parte do sistema sociopolítico da época, né? Em certo sentido, os hebreus eram escravos dos romanos, né? E a liberdade deles era cerceada, limitada pelas leis romanas. Roma dominava as nações e controlava o povo e a economia. Então, o cidadão romano podia viajar por todo o império com segurança e liberdade, porque seu passaporte romano permitia, mas o que não era um cidadão romano precisava pedir permissão ou conseguir um salvo-conduto para poder deslocar pelo império. Veja como é que é a vida de escravo, em qualquer circunstância, escravo sem chance, né? No período da sociedade greco-romana, os escravos eram a base da pirâmide social do império. Em Roma, os escravos senhores provinham da mesma estima. Teve um romano, que Soneca, ele escreveu uma proposta que foi apresentada ao Senado para todos os escravos usassem o mesmo tipo de roupa. Alguém lembrou que isto aconteceu com os escravos diante de se daria conta de que era a maioria em comparação à população, não é? Isso nós vamos ver num documento que ele escreveu, ok? Vamos lá. Outro sim. Dentro do aspecto familiar, como cuidava toda a questão dos nomes, né? A questão da circuncisão. No 8º dia o menino era levado ao sacerdócio em sua vila ou na cidade para ser circuncidado. Assim Deus deu a ordem a Abraão. Gênesis capítulo 17, verso 10 a seguir. Nós vamos ver essas demandas aqui. Ok? Os casamentos, como é que era? O nascimento, o casamento, a morte, eram eventos familiares, né, que deixavam marcas na família. No entanto, no Antigo Testamento, tanto no Novo, o casamento era arranjado pelos pais, não havia muita opção ao rapaz a escolher. A escolha do genro da nova família tinha que ser ver com o futuro financeiro da família, enfim. Então, o noivado, tanto no Antigo como no Novo, também era um contrato feito entre os pais dos noivos, que consistia de um contrato com os termos e condições de ambas as partes. Então, tinha que ser arranjado pelos pais, ok? E assim sucessivamente. Como é que era a questão da morte? Os gregos e os romanos cremavam os seus mortos, prática comum em certos países, mas recentemente privilégio dos mais eram recentemente privilégios mais ricos do Brasil, que é um processo caro
No entanto, os judeus reverenciavam seus mortos e podia ser visto em várias passagens, isso no Novo e no Antigo Testamento. O Talmud fala que uma pessoa que devia ser enterrada por duas razões: por expiação e para que o corpo não seja desprezado, porque o corpo constitui-se a morada da alma. Era assim que o judeu tratava. Então, ainda que a provisória, a alma não quer ver seu corpo desprezado, lançando num lugar qualquer, porque a alma é uma coisa sagrada. O corpo que albergou a alma também aí era uma certa santidade, igual a caixa ou a capa que o corpo cobre, simbolizava-se a lei, né? Então, já dentro desse contexto, existe um livro, a Torá, por exemplo, escrito pela editora Seif, na sua página 58, ela vai tratar dessa questão, ok? E assim sucessivamente. Os mausoléus das famílias cristãs e judeus nos cemitérios das cidades devia ser aí a crença de que todos ressuscitarão juntos, né? E assim sucessivamente. Na questão da hospitalidade, quando alguém recebia alguém em casa, a prática da hospitalidade fazia parte aí das sociedades antigas. Da mesma forma que aqui no Brasil, em décadas atrás, era comum as famílias brasileiras eram conhecidas como boas hospedeiras. Uma das razões da hospitalidade no Novo Testamento, no Antigo, nos tempos antigos, aliás, e no Novo Testamento, a ausência da hospedaria em hotéis como são conhecidos hoje, né? Os viajantes não tinham muita opção quando chegavam numa cidade, a não ser se esperar por alguém de bom coração que convidasse para ir até a sua casa. Imagine hoje, se você não conhece a pessoa, em uma grande metrópole, uma mega metrópole como São Paulo, fica difícil, né? Ou São Paulo, ou cidades aqui adjacentes, as 40 e poucas cidades aqui, são tudo grudado uma na outra, né? Então é difícil isso acontecer. Só se for conhecido, parente ou coisa assim. Mas pessoa que você não conhece, como diz o paulista, sem chance, né? Comunidade de novas viagens, e assim sucessivamente, como é que ela lidava com isso, ok? Ainda, agora nós vamos tratar sobre alimentação, como era a questão da alimentação, da agricultura, como se tratava isso. Por exemplo, a começar do pão. Para preparar o pão, o grão tinha que ser moído. A moenda consistia em duas partes. Uma era da base fixa e outra móvel, que ficava em cima. Um hebreu nunca podia tomar uma das partes do mó como um senhor. Era proibido que isso acontecesse. Ok? Quem vai trazer uma ilustração muito boa é esse material aqui. Ok? Se você puder adquirir. Não ganho nada para fazer isso aqui, da Central Gospel. Luiz Claude Fillon, Enciclopédia Popular de Cultura Bíblica. E ele vai trabalhar bem isso, nessa questão dos alimentos, nessa questão da comida, ele trabalha muito bem essa proposta. Então eu estou indicando porque ajuda bastante, ajuda muito. Então, quando vamos trabalhar essa questão que ele vai trabalhar essa questão de alimentos, e enfim, certo? Mas dando sequência aqui a nossa fala, esse livro aqui, deixa eu mostrar para você o material aqui, só um momento. É que eu tenho aqui bastante, tem ali 10 caixas de livros ainda, estou arrumando ainda essa sala. Aqui tem um armário pequeno que tem, cada parte dessa tem duas camadas, tem uma frente aqui, tem outra lá, aqui também, que na frente é as Bíblias e mais algumas matérias de referência, e atrás também tem bastante livro. E aqui onde eu estou falando, aqui tem a minha mesa, que você está vendo aqui, para lá tem bastante caixa, enfim, eu estou arrumando, daqui mais um dia vai ficar top aqui. E aí o meu pequeno estúdio onde eu trabalho. Também a CPAD lançou esse material há algum tempo atrás,
viaja através da Bíblia. Isso aqui trabalha um pouco mais a questão da, da cultura geral, né? Da cultura geral, tanto do Antigo Testamento, como era a criação. Aí vai ter várias fotos ilustrando, não é? As casas egípcias, como é que eram, tá aqui, certo? Então é um material que vale a pena ter, vale a pena. Principalmente estudantes das escrituras precisam ter materiais dessa natureza. Então é um material ligado à tipologia, né? Como era a questão do nascimento de Jesus, nascimento de Maria, de Isabel, de João, e assim sucessivamente. Então é um livro também, ele é um pouco mais abrangente. Esse material que eu apresentei para vocês aqui, ele é mais sintetizado, ele vai direto ao ponto, ok? Esse outro material que eu estou falando aqui da CPAD, ele trabalha um pouco mais de abrangência, não é? Então, e assim sucessivamente. Ele é um material de bastante... O seu escritor, ele é PhD, é mestre em teologia e PhD também, dentro dessa questão de costumes e hábitos bíblicos. Então, é um material que você precisa adquirir, ok? A CPAD, ela tem esse material, ok? Você pode pedir pelo site, pelo 0800, que é muito antigo. Eu era ainda novo decidido nos anos 90. No final dos anos 80 eu já pedia material pelo 0800, né? 21 7373, se não me foge da memória. 0800 21 7373, se não me foge da memória, ok? Hoje moramos aqui em São Paulo. Quando eu preciso, eu vou direto na CPAD ali e já pego, ok? E assim sucessivamente. Então vamos dar continuidade à nossa síntese aqui, a nossa aula. Então, pão, conforme eu já falei aqui sobre os pães eram feitos de fermento natural. O fermento consistia de um pouco de farinha, água misturada e deixado de um dia para o outro. A massa levedava, né, com as bactérias e depois era acrescentada a massa de pão para deixá-lo macio, né? Hoje nós temos as indústrias, né, que fazem esse trabalho. Já chega aqui do lado de casa, tem uma padaria, vejo lá como é que o pessoal trabalha, tem os maquinários, tudo. Então praticamente é muito simples hoje eles trabalharem. O pão sempre foi a base da alimentação, desde a antiguidade, e nunca mudou. Quando a Bíblia fala do pão nosso de cada dia, se refere à alimentação geral. E aqui também, quando, o pão cotidiano, vou trabalhar para arrumar o pão. Então é coisa da população desde os tempos antigos, né? Não muda. Tem coisa na sociedade, independente do país, do continente, da língua, da raça, da tribo que mora, os hábitos são os mesmos, até porque nós somos pessoas, somos seres humanos, dependemos das mesmas coisas, somos carentes e praticamos os mesmos hábitos em muitos casos, né? Depois a Bíblia vai falar sobre o sal, né? Em uma época que não havia refrigeração, o sal tinha muita importância, ele conservava o alimento, né? O sal ele preserva, além de temperar, ele preserva os alimentos, conserva. O sal era usado para temperar as ofertas, conforme Levítico 2,13, Ezequiel capítulo 43, verso 24, né? O sal naqueles dias também esfregava no recém-nascido, conforme Ezequiel 16,4. Né? Você não sabia disso, mas fique sabendo até agora. O sal também era um bom antisséptico, né? Evitando infecções. Tem alguns tipos de feridas que você pode colocar o sal e ele sara mesmo, ok? Lá no Nordeste brasileiro, principalmente nas ossas, não se cura muito com remédio comprado em farmácia. Se cura sempre com remédios assim caseiro, não é? E assim sucessivamente. Por exemplo, se você cortar o dedo, você pode colocar pó de café e amarrava, pronto, certo? Se você tomasse uma porrada e ficasse machucado, não ia no médico, colocava-se mastruz, é uma planta, né? E assim sucessivamente, ok? Como é que era a carne?
na ordem da alimentação, a carne tem tanto do gado quanto de peixe vinha logo após o pão. Então é primeiro o pão, depois a carne. Então no Éden nenhuma recomendação fora feita aí, fora dada no questão de comer carne. Né? Após o dilúvio, Deus falou que animais seria também para alimento, animais. Em Gênesis capítulo 9, verso 20, capítulo 9, Gênesis capítulo 9. Então Israelita podia sim comer carne, a prática que vinha desde os antigos, do tempo de Noé, mas também sempre matavam um animal, primeiramente consagravam e ofereciam ao Senhor. A prática de oferecer um animal a algum Deus era comum na antiguidade. E Israel trouxe algumas culturas, né, de outros povos, principalmente dos semitas. Nós já tratamos disso aqui em vídeos nossos, né, principalmente no canal Rascunho da IBD. Nós temos lá alguns vídeos de lições bíblicas. Você pode dar uma olhada lá. Né? Então os israelitas, ao matar um animal, primeiramente ele consagrava ao Senhor e depois ele comia. Era uma prática que seduz de várias passagens bíblicas. Nós vamos ver em Deuteronômio, capítulo de número 12, versículo 20 a 23. Deus estabeleceu um tipo de carne que eles poderiam comer a partir do capítulo 14, versículo 3 a 20, né, de Deuteronômio. Então, mas antes eles, como não tinha lei estabelecida, eles comiam tudo. A questão do peixe. Os israelitas, ao que parece, eles se alimentavam de peixe, do peixe que deveria ser abundante aí no mar da Galileia, no Rio Jordão, como o mar Mediterrâneo. Fonte de peixe não faziam fronteira com Israel, né? Os peixes eram trazidos e vendidos na cidade dos judeus, especialmente em Jerusalém. Então o comércio de peixe pode ser visto aí em Neemias, capítulo número 13, versículo 15 a 21. Né? Então aqueles lagos, esse mar da Galileia não era mar, não é mar, é lago, pequenos lagos. Né? Os comerciantes de Tiro traziam peixes, Números capítulo 13, versículo 16. O comércio de peixe era tão forte naquela época e nas portas de Jerusalém, passou a se chamar Porta do Peixe. Certamente era o hábito de dar acesso aí que se vendia os peixes, né? No capítulo de número 33 de Crônicas, 2 Crônicas 33, 14, Neemias capítulo 3, versículo 3, Neemias capítulo 12, verso 39 e Sofonias capítulo 1, versículo 10. Então no futuro, Israel terá abundantes peixes, né? Como no Mar Morto se torna saudável. Isso é uma profecia que as águas brotarão da cidade de Jerusalém, conforme está escrito em Ezequiel capítulo 47, verso de número 10. Né? Aí tem outro alimento muito citado na Bíblia também, que é o mel. A terra de Canaã foi prometida a Israel, aos filhos de Israel, como terra que emana leite e mel. Êxodo capítulo 3, versículo 8, isto é, a terra de fartura, terra de alegria, terra que não faltava nada. Né? Então foi isto que os espias observavam, a terra próspera, né? Conforme Números 13, versículo 27, apresentaram a Moisés o fruto da terra. Isso era o mel. Para que houvesse produção de mel, era preciso ter abelha, claro. Então as abelhas usam o néctar das flores, né? E açúcar das frutas maduras. Então por isso produzir o mel. Então, para produzir o mel, em suas colmeias indica que toda a cadeia alimentar teria que estar em ordem, né? As frutas, flores, as árvores silvestres que florescerão, né? Os pomares que exalam o perfume das flores, as frutas que eram alimento das abelhas. Por isso gerava-se o mel, e o mel é muito falado na Bíblia. Outro que vem do alimento também, que é a alimentação, é os figos. Os habitantes do sul-Brasil costumam confundir figueira de Israel com figueiras frondosas, que costumam ser árvores centenárias. Né? Então a Bíblia trata que era árvore que chegava até 10 metros de altura e produzia figos graúdos e suculentos. Então os povos do Oriente aprendiam a técnica de preservar os figos secando em forma de passa, e como uma geleia grossa, por exemplo, era usada o ano inteiro. Então o figo era usado como complemento alimentar, uma sobremesa, um tipo de vinho era preparado com os figos. Os povos ao longo dos séculos aprenderam a técnica aí de
extrair bebidas, ou seja, fermentadas de frutas, além do vinho, sabiam destilar aí o suco e fazer bebidas alcoólicas de várias frutas, como os japoneses, que se desenvolveram a arte de preparar bebidas fermentadas a partir do arroz, os brasileiros a partir da cana e assim sucessivamente. Depois, outro alimento muito citado na Bíblia e se faz necessário é o leite, né? A expressão terra que mana leite e mel, conforme já disse em Êxodo capítulo 3, versículo 8, que indica aí que Canaã era uma terra com boas pastagens, né? E assim sucessivamente. Então, é importante estudarmos isso aí. Azeitona, azeite, né? Gafanhotos também, sempre as escrituras falam de gafanhoto que associa ao poder de destruição, porque eles comiam as folhas da árvores em minutos, né? Joel capítulo 1, verso 1 a 12, mas também parece servir para alimento, como João se alimentava de gafanhoto, né? Capítulo 3 de Mateus, versículo de número 4, né? E assim sucessivamente. Esses gafanhotos, eles parecem esses que tem no Brasil, né? Aqui no Brasil, que essas tanajuras ou formigas graúdas que a gente chama, quando vai chover, elas costumam aparecer, né? Aquelas tanajuras. Depois a Bíblia vai falar do ovos, depois vai falar da tâmara, depois a Bíblia também cita o vinho, né? Tudo isso fazia parte da cadeia alimentar, né? E assim sucessivamente. Para o vídeo não ficar longo, a Bíblia também fala das verduras. Nós vamos, para o vídeo não ficar longo, no próximo vídeo nós estaremos falando sobre hábitos e costumes dos povos antigos, ok? Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho Teológico, o pastor Edivaldo Pereira, um abraço e até a próxima aula, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém.